Provérbios 3, acompanhe a leitura que eu falei da palavra do Senhor, a partir do versículo 13 até o versículo 26. Provérbios 3, 13 ao 26, assim diz a palavra do nosso Deus. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam, e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, nós te louvamos pela Tua palavra que foi lida, Senhor. Nós cremos que esta palavra é poderosa para transformar o nosso coração. Abre os olhos do nosso coração para que possamos contemplar o Teu Filho Jesus Cristo na Tua palavra. E é no nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém. Você gosta de promoção? Eu creio que todos nós gostamos, né? A gente chega no supermercado, vê o preço das coisas e nada melhor quando você vê uma promoção ali presente ou em qualquer outra loja que você vá. Mas você já pegou alguma promoção ou tentou de alguma forma obter o lucro em alguma coisa e aquele lucro, aquela promoção, no final das contas acabou te traindo? Quantos de nós já não comprou aquele sapato, né, que parecia bonito, o preço estava baratinho e depois da primeira chuva aquele sapato foi para o beleléu, abriu o bico, como a gente costuma dizer? Ou quantos de nós já tentamos fazer algum investimento, achando que aquele investimento estava prometendo grandes lucros e acabamos perdendo dinheiro? Tem muitas coisas que nós corremos atrás do lucro e no final das contas esse lucro acaba nos traindo. E nessa manhã a palavra de Deus, ela tem aqui a nos apresentar um lucro que vale a pena, um lucro que ele é um lucro de verdade mesmo. Nós acabamos de ler aqui nesse texto e nós veremos aqui nessa manhã o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer a respeito do lucro da sabedoria. Nós não costumamos pensar na fé cristã, no nosso relacionamento com Cristo Jesus, através de lucro, através de vantagem, mas a palavra de Deus ela vem a nos falar aqui que há um lucro nesta sabedoria e nós precisamos saber. Então, se há um lucro e se há essa sabedoria, como que eu faço para me relacionar com tudo isso? E quando nós pegamos o livro de Provérbios para ler, nós muitas vezes pensamos que há um segredo, existe um conjunto de coisas que nós precisamos conhecer, precisamos dominar, e quando nós tivermos o conhecimento dessas coisas, nós seremos pessoas sábias, nós teremos o conhecimento, e então a nossa vida ela prosperará, a nossa vida será uma vida de abundância, mas não parece ser bem isso. Quando nós lemos a palavra de Deus e vemos que Salomão, que escreveu este provérbio, vocês conhecem muito bem a história de Salomão, quando Deus chegou para ele e Salomão pediu algo a Deus. Salomão, a palavra de Deus lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, você pode ler depois da sua casa, diz que Salomão ele não pediu riquezas, ele não pediu bens, ele não pediu a morte dos seus inimigos e ele não pediu longevidade. E Deus disse, olha, por que você não me pediu essas coisas?
eu vou dar para você sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. E quando a gente olha para a vida de Salomão, quem é que não gostaria de ser rico como Salomão? Eu creio que todos nós gostaríamos de ter a riqueza ou a opulência que o Salomão teve durante a sua vida, mas a palavra de Deus, quando nós olhamos para ela, nós temos de olhar para o todo da revelação. E sem fazer mistério, para deixar para revelar no final, eu preciso dizer para você que o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, que a sabedoria não é um conjunto de coisas que você tem de aprender para aplicar na sua vida, mas todas as vezes que você nessa passagem estiver lendo a sabedoria, você troque sabedoria por Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Paulo lá na epístola aos Coríntios, naquela carta, ele diz ali que na sua pregação, aquele evangelho era considerado um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para aqueles que foram escolhidos, era o poder e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui, dos versículos 13 até o versículo 18, você vai notar que o versículo 13 ele começa com a palavra feliz. No hebraico, ou se você olhar em outra tradução, se você tem a tradução da NVI, você vai notar que aí está, feliz é o homem. Na nossa tradução só está feliz aqui, mas entenda como feliz é o homem. Versículo 13 começa falando desta felicidade, e no versículo 18 termina dizendo, felizes são todos os que a retêm. Então, nesse grande parênteses marcado pela felicidade, marcado pela bem-aventurança, o texto da palavra de Deus, ela vem aqui a nos apresentar que neste lucro com a sabedoria, e sabendo que a sabedoria é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é aquele, o lucro que ele nos dá é que ele nos abençoa com uma vida plena. Então a primeira coisa, o primeiro lucro que eu quero apresentar para os irmãos, que nós vemos na palavra de Deus, do lucro da sabedoria, é que Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, ele nos abençoa com uma vida plena. Veja o versículo 13, feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que acha o entendimento. E ele nos diz, porque o lucro da sabedoria é melhor do que o lucro da prata, a sua renda é melhor do que a do ouro, a sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. O texto da palavra de Deus começa nos falando da bênção de você ter a sabedoria, da bênção daquele que acha a sabedoria, daquele que acha o entendimento. E ele faz aqui uma comparação. E ele compara com coisas que nós valorizamos. E ele fala que o lucro da sabedoria é melhor do que aquele da prata. Algo valioso naqueles tempos, valioso ainda nos dias de hoje. E para observar, que coisas que você considera como sendo valiosas? Que coisas que você considera como sendo aquela coisa que, olha, se eu tivesse aquilo, a minha vida seria verdadeiramente uma vida plena, uma vida boa. E o texto diz aqui que a sabedoria ela é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se comparam com ela. O que a palavra de Deus ela está nos dizendo é que a pessoa que ela achou a Cristo Jesus, leia, feliz é quem acha a Jesus Cristo, feliz é aquele que alcança o entendimento. A pessoa que está em Cristo Jesus é uma pessoa que ela tem uma vida bem-aventurada. Às vezes nós pensamos, olha, se eu tivesse um emprego melhor, eu seria uma pessoa mais feliz. Veja, quais são as coisas que quando você olha para a vida de uma pessoa, você diz, olha, aquela pessoa é abençoada. Se nós formos sinceros, nós observaremos, se aquela pessoa tem uma boa condição financeira, nós tendemos a olhar e falar, aquela pessoa, a bênção de Deus está sobre a vida dela. Se aquela pessoa tem uma família bonita, uma família feliz, nós olhamos, a bênção de Deus está sobre a vida daquela pessoa. Nós tendemos a olhar para essas coisas externas e notar, olha, a bênção de Deus está sobre ela. Se essa pessoa tem uma posição de evidência na sociedade, uma posição de evidência na igreja, uma posição de evidência na faculdade, na escola ou no serviço, nós notamos, aquela pessoa sim é uma pessoa abençoada.
Mas a palavra de Deus, ela vem a nos mostrar é que a bênção de Deus, ela não está relacionada com as coisas que nós temos. A bênção de Deus, ela está relacionada com quem nós nos relacionamos. A bênção de Deus, uma pessoa que é abençoada, é a pessoa que está relacionada, que tem um relacionamento pleno com Cristo Jesus. Observe, ter dinheiro, ter poder, ter uma projeção dentro da sociedade, não são coisas ruins em si, são coisas boas. Mas veja, o dinheiro, ele pode colocar comida na mesa, não é verdade? Mas o dinheiro não pode trazer comunhão nessa mesa. Você pode ter uma mesa farta, mas naquela mesa, quando se assenta ao redor dela, não há comunhão alguma. O dinheiro, ele pode te dar condições de comprar algo valioso para sua esposa. Pode te dar condições de comprar algo valioso para o seu esposo, para alguém que você ama. Mas o dinheiro não é capaz de dar o amor. O dinheiro, ele é capaz, ou as riquezas, de nos dar condições de termos uma casa, mas o dinheiro não é capaz de nos dar um lar, uma família. Mas quando nós nos relacionamos com Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz aqui que o lucro que Jesus Cristo dá é melhor do que o lucro que o dinheiro pode dar. E o versículo 15, Jesus Cristo é mais precioso do que as joias, de tudo que você possa desejar, não se compara com ela. Quais são as coisas que você tem considerado como valiosas na sua vida? São as coisas externas? E veja, não há problema com essas coisas, mas o problema é quando nós colocamos elas em primeiro lugar, e estas coisas, elas têm um lucro, que esse lucro ele nos trai. O dinheiro acaba. A projeção, outras pessoas serão melhores do que você. Mas quando nós estamos unidos a Cristo Jesus, nós temos o privilégio de desfrutar de uma vida plena, porque o texto vem aqui nos dizer o que Jesus Cristo, ele nos oferece. Mas antes de falar do que Jesus Cristo nos oferece, se nós notarmos aqui nesse texto, nós vemos que ele começou dizendo que feliz é o homem. A palavra que está lá no texto em hebraico para homem é feliz é o Adão. Feliz é a humanidade, feliz é aquele que encontra Jesus Cristo. E no final do versículo, no começo do versículo 18, nós vemos ali também que ela, a sabedoria, é a árvore de vida. Quando as palavras Adão e árvore de vida vêm à tua cabeça, o que da Bíblia você se lembra? Você se lembra do princípio. Você se lembra na vida abundante que Adão e Eva tinham. E no que consistia a abundância da vida dos nossos primeiros pais? Consistia na comunhão que eles tinham com Deus. Mas quando Adão e Eva resolveram viver a vida pela sua própria sabedoria e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós notamos que os seus relacionamentos foram rompidos, o relacionamento com a criação foi rompido, o trabalho se tornou difícil, e acima de tudo, o relacionamento com o próprio Deus foi interrompido, porque eles foram expulsos da presença de Deus, e a morte espiritual entrou na criação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus Cristo, ele é aquele que vem, Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, que vem para restaurar todas aquelas coisas que foram destruídas com a queda. Jesus Cristo é aquele que vem nos dar uma vida maior do que o que era a vida desfrutada lá no Jardim do Éden. E observe só no versículo 16, o que a palavra de Deus nos diz sobre a sabedoria e sobre o que Jesus Cristo ele nos dá. Versículo 16, em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Leia, Jesus Cristo em sua mão direita nos dá vida longa, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Jesus Cristo com a sua vida, ele veio justamente restaurar aquilo que nós havíamos perdido, a comunhão com Deus. Isso é revelado na palavra de Deus, nos mostrado com esta vida e as riquezas que nos são concedidas. Se você é uma pessoa que conhece a Cristo Jesus,
se você é uma pessoa que está agarrado, apegado a Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela nos mostra que você é alguém que desfruta de uma vida longa de riquezas e honra. A palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus, nós somos assentados e abençoados nas regiões celestiais. Talvez a sua conta bancária pode não ser a das mais prósperas, a com as maiores quantias, mas aquele que está em Cristo Jesus é alguém que possui tudo. É aquele que possui a maior riqueza, o maior tesouro que ele poderia ter em sua vida, porque a sabedoria que é Cristo é aquele que nos concede vida longa, riquezas e honra. Jesus foi aquele que nos tirou do lamaçal e nos fez assentar entre os príncipes. Jesus é aquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, o reino de Cristo Jesus, e neste reino a palavra de Deus nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Mas observe também o que a palavra de Deus continua nos dizendo, no versículo 17, os caminhos da sabedoria, os seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são paz. O que Jesus Cristo veio nos fazer? Jesus Cristo veio nos colocar de volta no caminho. A palavra de Deus nos diz que de antemão Deus preparou caminhos de boas obras para que nós trilhássemos neles. Os nossos pais se afastaram desse caminho. Eles resolveram viver a vida pela sua própria sabedoria, que é loucura diante de Deus. Mas o que Jesus Cristo nos faz? Ele mesmo que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo, Ele nos dá esta vida plena e abundante, e o lucro que há nele, porque Ele não apenas nos concede esta vida eterna, mas Jesus Cristo é aquele que nos dá um novo propósito de vida. Jesus Cristo é aquele que nos caminha, nos coloca no caminho que nós devemos trilhar. Muitas pessoas no mundo estão perdidas, sem saber qual que é o propósito delas aqui nessa terra. Quantas pessoas estão atrás de coaches que têm prosperado, buscando virar a chavinha, buscar o código para encontrar qual o propósito da sua vida, mas a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus, nós temos um caminho de boas obras para nele trilhar. Que caminho que você tem andado? Qual jornada que você tem seguido? Porque a vida plena, ela só pode ser encontrada no caminho que Deus preparou para nós. E onde Ele nos revela este caminho? Ele nos revela este caminho na sua palavra, na vida de comunhão da igreja. E o texto continua a nos dizer, nos mostrando o que Jesus Cristo nos restaurou. E ela é a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Os nossos pais, em sua rebeldia, o que eles conseguiram obter foi morte. A morte trazida para a criação. Mas Jesus Cristo é aquele que é a fonte de vida para todos aqueles que estão nele. Ele é a árvore da vida para os que o alcançam, e felizes são todos os que o retêm. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo sendo comparado como a oliveira verdadeira, nós vemos como a videira, e é nos dito que aqueles que estão na videira são aqueles que produzem fruto. Você deseja uma vida abundante? Você nunca vai encontrar essa vida plena, próspera e abundante, desconectado da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Se você deseja desfrutar da plenitude da vida, é necessário que você se alimente da árvore de vida, da vida que só há na pessoa de Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela está nos mostrando que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a sabedoria de Deus, há um verdadeiro lucro para aqueles que estão unidos a eles, porque nele há vida longa e honra, nele há um caminho de vida, e nele há a vida eterna, a fonte da vida de quem nós nos alimentamos. Você deseja viver um 2024 tendo um verdadeiro lucro na sua vida? Apegue-se à pessoa de Cristo Jesus. Veja, porque o versículo
13 diz: feliz é aquele que acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que ela foi encontrada por Cristo Jesus, e ao ser encontrada por Cristo Jesus, ela se apega a Ele de tal forma, de modo que Ele é mais precioso do que qualquer coisa que há nessa terra, mais precioso do que a prata, mais precioso que a joia, e o que a palavra de Deus nos diz, mais precioso do que aquelas coisas que o mundo observa e o mundo valoriza. Você deseja essa vida plena? Essa vida só pode haver em Cristo Jesus. E o primeiro lucro que a palavra de Deus nos diz da sabedoria é que Jesus Cristo é aquele que tem vida plena para nos abençoar. Mas há um segundo lucro que nós vemos aqui também, porque nos versículos de 19 a 20, nos mostra aqui a sabedoria envolvida com a criação. E lembre-se, todas as vezes que nós lemos sabedoria aqui, nós vemos a pessoa de Cristo. Veja o versículo 19: o Senhor, com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam orvalho. Estes dois versículos estão nos mostrando que ao criar tudo aquilo que existe, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus, o Senhor, o Deus da aliança, Ele fez tudo com sabedoria, e o que Ele fez com sabedoria? Lançou os fundamentos da terra, estabeleceu os céus, e pelo seu conhecimento os abismos se romperam. O que Salomão está nos mostrando é que desde os céus, a terra e o profundo dos abismos, é dessa maneira que nós vemos que na visão de mundo das pessoas do período bíblico, que eles entendiam da composição de como o mundo ele está constituído, os céus, terra e os abismos, é dito que tudo isso, Deus o fez com sabedoria. Mas o texto não está dizendo apenas que Deus é alguém muito inteligente, alguém com uma sabedoria infinita para fazer todas as coisas perfeitas. Porque quando nós olhamos para o todo da revelação, nós vemos que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E se você se lembra do primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vemos que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nós vemos que João ali falando Jesus Cristo como sendo a palavra, o Logos, o Verbo de Deus, é dito que tudo aquilo que existe foi feito por meio dele e sem ele nada do que existe se fez. Jesus Cristo foi aquele que criou todas as coisas nos céus, na terra e no abismo. E no livro de Hebreus, no capítulo 1, nós vemos que todas essas coisas ainda hoje, Ele sustenta com a palavra do seu poder. Você já parou para pensar que o Jesus a quem você serve, a quem nós servimos, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas? Às vezes a gente até pensa nisso, mas nós não paramos para pensar no grande lucro que há para nós. Porque se Jesus Cristo é aquele que criou e sustenta todas as coisas, nós podemos confiar que Ele está cuidando nesse momento providencialmente de nossa vida. Se você olhar para a criação, ela funciona com muita ordem. Você se passar num farol vermelho, você consegue até se safar de uma multa se não tiver uma fiscalização eletrônica ou se não tiver um policial ali do lado. Mas se você tentar, e não faça isso, pular da galeria no chão, no mínimo o seu tornozelo você vai torcer. E a razão disso é que não tem como você se livrar da lei da gravidade. Não tem como você se livrar da maneira como Deus estruturou o mundo para funcionar. E todas as vezes que nós tentamos viver fora da maneira que Deus estabeleceu que o mundo deve funcionar, nós sofremos. Então, o segundo lucro que nós vemos da palavra de Deus é que se Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, está no controle de todas as coisas, Jesus Cristo, Ele está no controle providencial de nossas vidas e de toda a sua criação.
Se o primeiro lucro que nós vemos aqui é que Jesus Cristo é aquele que nos abençoa com uma vida plena, em segundo lugar, o segundo lucro que nós vemos é que Jesus Cristo é aquele que está no controle e controla a nossa vida e toda a criação por meio da sua providência. Isso para nós é algo que nós devemos guardar em nosso coração, porque nós temos um ano adiante de nós. Nós não sabemos o que nos espera no que diz respeito à nossa saúde. Nós não sabemos do que nos espera com respeito às nossas finanças. Nós não sabemos aquilo que nos espera para a economia, para a política mundial e para a política do nosso país. E quando nós paramos para observar isso, isso é algo que nos atemoriza. Eu, no mês que vem, eu vou completar 50 anos de idade. Completar meio século de existência. E tem algumas coisas que eu começo a pensar que eu não pensava quando eu tinha 20 anos de idade. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha acabado de me formar, estava no meu primeiro emprego e pensando já daqui a 5 anos onde que eu vou estar, estudando, fazendo diversas coisas. E quando eu ouvia falar das pessoas de 40 ou de 50 anos, eu já pensava, está no fim da carreira isso aí, né? Só que eu cheguei lá, né? E quando você para observar disso, você fala, meu Deus do céu, né? A maneira como o mundo olha para as pessoas quando passou de uma certa idade, e essa certa idade está próxima ali dos 50, é uma pessoa que ela não vai ser tão útil para a sociedade. É uma pessoa que ela precisa dar lugar para aqueles que são mais novos. Daí você começa a pensar, meu Deus, né? Então, já pensou se acontece alguma coisa com a minha saúde, eu não tenho como sustentar a minha família? Ou se eu não estiver empregado, como que essas coisas ficarão? E daí você fica pensando, mas eu não tenho jazigo ainda, né? Eu não comprei, eu preciso dar um jeito, porque se eu morrer hoje, então, mas o melhor é cremar, o melhor... Você começa a pensar algumas coisas, e se você não tem Cristo Jesus, você se abala no seu interior. Mas quando nós olhamos para os versículos 19 e 20, e nós vemos que o Jesus a quem nós servimos é aquele que foi o Criador de todas as coisas, a sabedoria de Deus, pela qual Ele criou os céus e a terra, os abismos, nós podemos descansar no fato de que Ele é aquele que está no controle providencial da nossa vida. Ele é aquele que está no controle providencial no nosso emprego, no nosso país, na nossa família. E nós deveríamos firmar a nossa fé neste fato, que o Jesus a quem nós servimos, a sabedoria de Deus, é aquele que está no controle da nossa vida. Então, neste ano de 2024, apegue-se à sabedoria de Deus, apegue-se à pessoa de Jesus Cristo, porque se Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas, Ele é aquele que nos sustentará durante esse ano, a despeito do que quer que aconteça. E o que quer que vier a acontecer na nossa vida, não acontecerá por fruto do acaso. Jamais diga que, olha, eu sou uma pessoa azarada. Olha, eu estou do lado do time perdedor. Não, porque você está do lado do time vencedor. Você está unido a Cristo Jesus. E isso é o que deve direcionar e ordenar a bússola do nosso coração para que nós não venhamos perder a paz. Porque em terceiro lugar, nós veremos aqui dos versículos 21 a 26, que o lucro que a sabedoria nos dá, se o primeiro é uma vida abundante, se o segundo é o cuidado providencial, o terceiro e último que nós vemos aqui é que Jesus Cristo, Ele é aquele que enche o nosso coração de paz. Observe como o texto termina, nos conselhos que Salomão está dando ao seu filho, ele vem ali a partir do versículo 21 dizendo, meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma, enfeite para o seu pescoço, então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Salomão coloca, olha, se apegue a essa verdade. E o que a palavra de Deus está colocando para nós, filho meu, se apegue a Jesus Cristo, não se afaste os seus olhos dele, porque Ele é a sabedoria, é a vida para a sua alma, Ele é o enfeite para o seu pescoço.
Ao dizer que a sabedoria é vida para a nossa alma, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que somente em Cristo Jesus nós encontramos salvação. Nós só podemos ter paz no nosso coração se nós estivermos em um relacionamento correto para com Deus. Porque antes de termos este relacionamento, o que a palavra de Deus nos diz é que nós somos filhos da ira. E não há como ter paz se não houver um relacionamento perfeito com Deus. E este relacionamento só há um único caminho. E o único caminho que nós temos para nos relacionarmos com Deus é a pessoa de Cristo Jesus, é a sabedoria de Deus, é este que no versículo 22 nos diz que é vida para a nossa alma e enfeite para o nosso pescoço. E ele vem aqui a partir do versículo 23 a falar de diversas coisas que nós experimentamos em nossa vida e que Jesus Cristo é aquele que nos guarda. Então, quando você estiver apegado a Ele, quando você estiver nesse relacionamento pleno com Cristo Jesus, então você andará seguro no seu caminho e seu pé não tropeçará. Não tem coisa pior do que quando a gente acorda, você dá aquela canelada na quina da cama. Não é verdade? Ou bater com o dedinho, não tem coisa pior do que isso, quando você está acordando. Isso daí só acontece por quê? Porque nós estamos em trevas, nós estamos na escuridão. E o mesmo nós podemos dizer do nosso relacionamento, do nosso andar na vida. Jesus Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando nós estamos unidos àquele que é a luz do mundo, nós andamos seguro e o nosso pé não tropeça. Você deseja andar o ano de 2024 sem tropeçar nos acidentes da vida? Apegue-se a Cristo Jesus, porque Ele é aquele que ilumina o nosso caminho e faz com que nós andemos com segurança e não tropecemos no caminho. E quanto ao sono? Você tem dormido bem? Eu ainda não estou com o corpo acostumado, espero que de hoje para amanhã eu já esteja dormindo bem, conseguindo voltar a dormir no horário normal. Não tem coisa pior do que você deitar na cama e a sua cabeça ficar acelerando, não é verdade? Você deita, o sono não vem, a sua cabeça ela não para de funcionar, e quando nós vemos, a angústia toma conta do nosso coração. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que aquele que está unido a Cristo Jesus, aquele cujos olhos não se afastam dele e que guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento que é Cristo. Versículo 24: quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Eu me lembro, e eu creio que já devo ter contado aqui, logo no começo do casamento, nós casamos em 1997, então nessa época celular era novidade, né? Para você ter um celular você tinha que ter uma carta da BCP. Eu lembro que nessa época a gente tinha acabado de casar, nós não tínhamos telefone na nossa casa, não tínhamos celular, coisa nenhuma, então estávamos ali isolados no nosso canto, e daí eu acordei no meio da noite com um barulho, a Thais falou, vai ver. Quando eu olho para fora, eu vejo um monte de gente, né, correndo, pessoal querendo entrar dentro de casa. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nisso daqui, né? Para tornar uma história longa, curta, a Thais ali começou a orar, e a única reação que eu tive, eu estava vendo as pessoas mexendo na grade, tentando arrombar a grade, já tinham retirado o chumbamento da grade, veja como tinha sido bem feito o chumbamento dessa grade, né? Estavam quase para entrar, e a única reação que eu tive foi bater na janela e gritar, sai daí vagabundo. E aquele monte de gente saiu correndo, tudo, e pela misericórdia de Deus não aconteceu nada com a gente, eu saí ali, vi, né, não subtraíram nada da casa, mas eram diversas pessoas, mas eu me lembro que por pelo menos um ano, qualquer barulhinho que eu ouvia em cima da casa era suficiente para eu levantar, sair e ver se tinha alguma coisa no telhado. Fiquei atemorizado por pelo menos esse tempo.
E quantas vezes, quando uma coisa traumática acontece com a gente, isso tira o nosso sono. É motivo para despertar gatilhos em nós que nos faz perder a paz. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus Cristo é aquele que Ele nos dá a paz que nós necessitamos. Jesus Cristo é aquele que pode nos fazer deitar sem ter medo, deitar e ter um sono tranquilo, não temer o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o texto termina dizendo a razão para tudo isso. Porque o Senhor será a sua segurança, Ele não deixará que os seus pés sejam presos. O Deus a quem nós servimos é o Deus que Ele, através de Cristo Jesus, Ele restaura aquilo que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Uma das coisas que nós perdemos no Jardim do Éden, com a queda do homem, foi esta paz interior. A paz de nós termos com nós mesmos, de nós podermos deitar na nossa cama em paz, por termos um relacionamento correto para com Deus e poder descansar. Mas o que Jesus Cristo vem a fazer? Ele vem a restaurar essa paz interior que nós tanto necessitamos. A paz que nos faz deitar tranquilamente. A paz que nos faz confiar que o Senhor, a despeito das circunstâncias, Ele é aquele que estará junto a nós para nos dar a segurança e não deixar que os nossos pés sejam presos. Eu creio que você deseja paz para a sua vida. E o meu desejo para você, o que a palavra de Deus nos coloca, é se apegue a Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria e o discernimento, Ele é o único que pode derramar a paz que nós tanto necessitamos em nosso coração. Que Deus Ele nos abençoe, que Ele venha transformar o nosso entendimento, para que nós não venhamos achar que sabedoria, ela diz unicamente respeito a coisas que nós conhecemos e aplicamos corretamente. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir o nosso entendimento para que nós podemos compreender que a sabedoria é uma pessoa, e que essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. E somente quando nós estamos unidos à sabedoria de Deus, que é Cristo, é que nós podemos ter uma vida plena, uma vida guiada pela providência divina e paz, uma vida marcada por paz no nosso coração. Que Deus, Ele venha nos abençoar e que esta abundância de vida, a confiança no cuidado providencial de Deus, venha ser marcas em nosso viver, venham ser lucros que nós venhamos desfrutar. Porque há grande lucro em nós estarmos unidos a Cristo Jesus e que Ele nos abençoe para que nós venhamos abraçar esta vida abundante, que nós venhamos abraçar este cuidado providencial e que nós venhamos abraçar a paz que somente Ele pode nos dar.